É o seguinte, hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui no canal, a Luísa Geisler, autora de Enfim Capivaras. Ela vai contar 5 curiosidades sobre esse livro para vocês. E aí, acompanhem para descobrir mais sobre essa aventura. Oi, eu sou a Luísa Geisler, eu estou visivelmente muito confortável estar aqui falando do meu próprio livro, mas vamos ver 5 curiosidades sobre Enfim Capivaras. Eu acho que a primeira curiosidade, e talvez a maior, seja o fato de que é o meu primeiro livro para jovens, sim, pensado no público jovem, mas por outro lado não é um livro que eu fiz pensando, o público jovem vai entender isso ou aquilo. Isso pra mim foi uma curiosidade também, de que eu não mudei a linguagem e não foi um livro assim que eu pensei, vou fazer de um jeito fácil. Então, eu acho que isso também comunica bem com os leitores, que é o fato de que é um livro pensado para jovens, mas ele foi escrito como qualquer outro livro meu. Para mim não teve um nível de dificuldade diferente, que às vezes é um estereótipo que tem, que é meio errado sobre livros para jovens. A segunda curiosidade talvez seja que o livro surgiu quando eu estava numa cidade muito do interior de Minas Gerais, uma cidade que fica a 3 horas de Brasília, mas fica naquele ponto meio Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, ali bem no Cerrado. E eu ouvi os obituários no carro de som. Eu ouvi o carro de som tocando os obituários, tipo assim, a família de fulano de tal gostaria de anunciar a morte e falecimento e coisa e tal. Aí parava o carro de som e anunciava os horários do cinema e depois o jingle da fruteira. E aí eu pensei, alguém tinha que escrever um livro com isso. Isso é um bom cenário para livro. Então já no aeroporto eu comecei a planejar um livro. Eu queria que fosse um livro que fosse rápido, que tivesse um ritmo interessante. Terceira curiosidade, foi um livro que eu escrevi muito rápido porque a estrutura veio muito rápido. E os personagens vieram muito rápido. Eu comecei a pensar quem é que mora nessa cidade, quem é que não mora nessa cidade, como é que essas pessoas se lidam, porque às vezes quando você mora numa cidade muito pequena, os amigos que você tem não são as melhores pessoas, são as pessoas, o nível mais básico de pessoas que você consegue conviver, porque você não tem muitas escolhas. Os personagens surgiram um pouco dessa ideia assim, de um grupo de amigos meio desencaixado, sabe, que é o melhor que a gente tem nesse momento. Então a estrutura do livro veio muito rápido e o livro eu escrevi muito rápido também, porque logo que eu pensei os personagens, a história inteira veio. Foi muito tranquila, porque, o livro gira em torno de um mentiroso, mas cada personagem tem, enfim, os seus motivos para querer que esse mentiroso se revele e, enfim, caia a sua máscara. A quarta curiosidade é que de fato tem capivaras. Isso foi importante para mim. Uma das coisas importantes para mim na minha vida era escrever um livro com capivaras. E isso surgiu quando eu estava fazendo meu mestrado na Irlanda. E eu sempre achei que capivara era um bicho universal. Eu sempre achei que capivara, todo mundo conhece capivara, todo mundo sabe o que é. E eu estava escrevendo um artigo e botei uma menção à capivara. E a minha orientadora era uma senhorinha de, 70 anos, irlandesa, assim, do interior, com um sotaque forte que às vezes eu nem entendia. E ela assim, Luísa, o que é isso? Ela sublinhou, Luísa, a gente tinha feito orientação e ela, mas Luísa, o que é isso aqui? Não, mas é uma capivara. O que é uma capivara? Não, mas imagina um hamster gigante. E assim, improvisa na hora em inglês o que é uma capivara. Agora. Não, mas é um hamster gigante que vive perto da água. Ela, mas é tipo um pato? Não é um pato. Então, a imagem da capivara ficou muito forte em mim. E eu fiquei numa coisa meio romantismo brasileiro, de minha terra tem capivaras, onde canto sabiá, sabe? Então, eu fiquei com essa coisa de capivaras na minha mente. E foi uma parte importante do livro também colocar a capivara. Pra mim, eu achava, na minha cabeça eu achava, não, tem que ter capivara nesse livro. E eu me diverti demais escrevendo. Então, por exemplo, tem um momento que um personagem bota uma gravata na capivara, porque esse personagem usa gravata, que é uma das imagens mais fortes do livro, que foi meio improvisada. Tá na capa do livro até, que foi meio improvisada, porque tinha um personagem, o livro se passa nos anos 2000 e uma das personagens é meio emo, meio Avril Lavigne, assim, daí ela usa gravata. E daí eu pensei, uma gravata, uma capivara. Então, o livro sim tem capivaras de verdade, não é porque metade do livro é a procura, mas a outra metade, isso não é um spoiler, é só fato. A outra metade existe uma capivara. Eu acho que não é spoiler, não me matem. E a quinta curiosidade, eu acho que é a própria curiosidade dos personagens, assim, que eles estão todos eu me apaixonei muito pelos personagens escrevendo, eles estão todos numa zona cinza de descoberta, então até meio de curiosidade sexual, assim. Então tem uma personagem que ela tenta se definir como assexual, mas ela não sabe direito se é isso que ela quer, ela põe que é isso que ela entende
como sua identidade, então ela põe na internet. Então, eu acho que também, tipo assim, se a gente pensa em curiosidade sobre o Enfim Capivaras, esses personagens, eles são movidos por curiosidade, porque eles estão todos, tipo, querendo saber se a capivara é de verdade ou não, se ela é roubada ou não. Então, talvez eu pusesse a quinta curiosidade, tipo, a dos personagens mesmo, porque o livro ele é meio que movido por isso. Então eu espero que vocês tenham curtido as curiosidades sobre o lindo Enfim Capivaras. Aqui a capivara engravatada, maravilhosa. Se alguém tiver alguma curiosidade que eu não abordei aqui, eu estou no Twitter como @LuisaGeisler. Geisler escreve Geisler, então eu imagino que vocês vão achar em algum lugar, é difícil, eu sei. No Instagram eu estou como Louisa, L-O-W-E-E-Z-A, que também aconteceu inclusive na Irlanda, quando as pessoas não sabiam falar Luísa, daí eu falava Louisa, e aí ficou. Essa pode ser uma curiosidade, brinde. Eu tô no Facebook, mas às vezes eu demoro pra responder. E no Facebook Então, o Instagram é o forte. Se vocês curtiram o vídeo, vocês podem comentar aqui embaixo. Eu não sei, eu acho que é assim que os youtubers fazem, eu não sei. Comentem aqui embaixo e curtam e façam todas as interações importantes para o algoritmo. E até terça.